A noite havia descido como um véu espesso sobre Siena. Não era apenas a ausência de luz, era uma presença. Um peso invisível que fazia o ar parecer mais denso, mais grave. Dentro de uma pequena cela, quase nua, uma mulher permanecia imóvel. Não por cansaço, mas por espera. Santa Catarina estava ali havia horas. Talvez dias. O tempo já não lhe obedecia. As mãos estavam feridas pelo jejum. Os joelhos marcados pela pedra fria. Mas o que mais doía não era o corpo. Era a igreja. Era o mundo. Era o silêncio de Deus. Ela rezava. Não com palavras bonitas. Rezava com a própria carne. Cada respiração era uma súplica. Cada batida do coração, uma acusação muda contra a indiferença dos homens. Catarina não pedia por si. Nunca pedia. Pedia pelos padres que haviam se vendido. Pelos fiéis que haviam se tornado mornos. Pelas almas que brincavam com o pecado como se o inferno fosse uma lenda distante. E, acima de tudo, pedia por uma resposta. Senhor, murmurou, quase sem voz. Até quando? O silêncio respondeu. Um silêncio que parecia observar. Catarina sentiu algo estranho. Não estava sozinha. Não era consolo. Era vigilância. Como se alguém estivesse ali não para acalmar, mas para pesar. Então aconteceu. Não houve clarão. Não houve vento. Não houve som externo. Mas, de repente, tudo estava cheio. O espaço, o tempo, o interior da alma. Catarina caiu com o rosto em terra. Não por escolha. O peso da presença a fez desabar. Filha. A voz não vinha de fora. Vinha de dentro e de além ao mesmo tempo. Não competia com o pensamento, o atravessava. Não impunha medo, mas provocava tremor. Catarina compreendeu imediatamente. Era o pai. Não o pai distante, abstrato. Mas o pai que vê tudo e não esquece nada. Ela tentou falar, mas a voz morreu antes de nascer. Levanta o coração, não os olhos, disse ele. Catarina obedeceu. Não ousou erguer o rosto, mas abriu a alma como quem abre uma ferida. E Deus falou novamente, não como quem explica, mas como quem julga com misericórdia. Tu me chamaste no silêncio, e o silêncio te respondeu. O mundo grita, mas não escuta. Tu escutaste, por isso falo. As palavras não eram suaves. Eram verdadeiras. Catarina sentiu nelas uma dor antiga, como se Deus estivesse cansado de ser ignorado sem jamais se cansar de amar. Ela reuniu coragem. Pai, por que permites tanta ruína? Perguntou. Por que teus ministros se corrompem? Por que os que carregam teu nome o mancham? Houve uma pausa. Longa. Tensa. Não era indecisão. Era gravidade. Porque a liberdade que lhes dei, eles usam contra mim. Cada sílaba caía como pedra. Não fui eu que abandonei a igreja. Foram eles que abandonaram o temor. Preferiram ser amados pelos homens a serem fiéis a mim. Catarina sentiu vontade de interromper, de defender, de atenuar. Mas não ousou. Deus continuou. Quando o pastor busca aplausos, o rebanho se dispersa. Quando o sacerdote ama o pecado, ele se torna porta aberta para o demônio. A santa estremeceu. Não porque fosse novidade, mas porque era dito por Deus sem véu algum. Ela chorou. Lágrimas silenciosas, pesadas, que não pediam consolo. Então tudo está perdido? Sussurrou. A resposta veio imediata. Nada está perdido enquanto houver quem interceda. Catarina sentiu um fio de esperança, mas não se permitiu repousar nele. E se forem poucos? Insistiu. E se forem fracos? Deus respondeu algo que a fez estremecer ainda mais. Minha misericórdia não depende do número, mas da profundidade. Um só coração inflamado vale mais que 1000 bocas vazias. Ela entendeu. Deus não buscava multidões. Buscava vítimas de amor. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era ausência. Era expectativa. Catarina tomou fôlego e fez o que sempre fazia. Intercedeu. Pai, poupa-os. Disse. Mesmo os culpados. Mesmo os ingratos. Dá-lhes tempo. Dá-lhes dor, se preciso, mas não os entregues a si mesmos. Houve outra pausa.
mais pesada que a anterior. Então Deus revelou algo que poucos querem ouvir. Não confundas misericórdia com tolerância ao pecado. Eu poupo o pecador para destruí-lo por dentro, não para deixá-lo confortável. Essas palavras atravessaram Catarina como espada. Ela compreendeu: Deus não estava em guerra contra o homem, mas contra o pecado que o homem protegia. Então usa-me, disse ela, quase sem pensar. Se precisa de alguém para sofrer, usa-me. O céu pareceu se fechar ainda mais. E Deus respondeu com uma pergunta que não admitia romantização. Sabes o que pedes? Catarina não respondeu. Sabia que qualquer palavra seria insuficiente. Quem pede para ser usado por mim, pede para ser quebrado. Ela tremeu. O coração acelerou. O corpo inteiro protestou. Mas a alma permaneceu. Sim, respondeu. Quebra-me. E então Deus Pai revelou o que mudaria sua vida para sempre. Quero que sejas ponte. A palavra ecoou. Ponte. Catarina não entendeu de imediato. O mundo está separado de mim por um abismo cavado pelo pecado. Meu filho é a ponte perfeita. Mas muitos não querem atravessá-la. Quero almas que se deitem sobre o abismo para que outros passem. Catarina sentiu o peso esmagador do chamado. Não era honra. Era condenação voluntária ao esquecimento, à dor, à incompreensão. E se eu cair? Perguntou. A resposta foi simples e terrível. Se caíres em mim, não cairás fora. O silêncio voltou. Mas agora já não era noite. Era vigília. Catarina compreendeu que, a partir daquele instante, sua vida não lhe pertencia mais. Não haveria equilíbrio. Não haveria medida. Só entrega. E Deus ainda não tinha terminado de falar. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era como o espaço entre duas batidas do coração, breve, mas decisivo. Catarina sentia que Deus ainda estava ali, não como voz, mas como peso. Um peso que não esmagava o corpo, mas exigia a alma inteira. Ela permanecia ajoelhada. Já não pedia explicações. Sabia que quem pede explicações ainda tenta controlar. Agora, ela apenas oferecia presença. Foi então que Deus falou novamente, mais baixo, mais profundo. Sabes por que sofres tanto ao ver o pecado dos outros? Catarina hesitou. Não respondeu. Porque eu te deixo tocar o que os outros evitam, a dor do meu amor rejeitado. Essas palavras a atravessaram com mais força do que qualquer acusação. Ela compreendeu algo terrível e belo. Deus não sofre porque é fraco, mas porque ama sem defesa. O sofrimento divino não é impotência, é fidelidade. Então, quando pecam, murmurou ela, não ferem apenas a si mesmos. Ferem o corpo inteiro. A resposta foi imediata. Cada pecado é uma recusa da comunhão. Cada ato de amor é uma ferida que se fecha. Catarina sentiu o peso da responsabilidade. Não como culpa, mas como missão. Deus não lhe pedia resultados. Pedia disponibilidade. E se não ouvirem? Perguntou, quase com medo. Deus respondeu sem dureza. Nem todos ouvirão. Nem todos atravessarão. Mas isso não diminui o valor da ponte. Ela entendeu. A obediência não depende do sucesso. A fidelidade não depende da resposta alheia. Então Deus revelou o último mistério, aquele que sela toda vocação autêntica. Não te chamarei sempre. Haverá dias em que parecerá que me perdi. Nesses dias, amarás sem sentir, e isso me agradará mais do que 1000 êxtases. Catarina sentiu um nó no peito. Sabia que aquelas palavras eram uma promessa e uma advertência. Deus não a estava convidando para o consolo, mas para a perseverança. E quando eu cair? Insistiu uma última vez. A resposta veio como sentença e refúgio. Quando caíres, cairás na cruz. E a cruz nunca deixa ninguém cair sozinho. O peso começou a se dissipar. Não porque Deus se afastava, mas porque agora estava dentro. Não como voz, mas como certeza silenciosa. Antes que tudo se recolhesse, Deus falou pela última vez naquela noite. Diz aos que me amam pouco que eu os amo muito. Diz aos que me temem pouco que eu sou justo. E aos que querem me usar, diz que eu não sirvo, eu sou. Então o silêncio voltou. Mas já não era ausência.
Era envio. Catarina permaneceu imóvel por longos minutos, talvez horas. Quando finalmente se levantou, o corpo estava fraco, mas o olhar era firme. Ela sabia que ninguém veria o que tinha acontecido. E sabia que isso não importava. Porque quando Deus fala assim, não deixa marcas visíveis. Deixa destinos irrevogáveis. E enquanto o mundo dormia, uma ponte havia sido colocada sobre o abismo. Não de pedra, não de palavras, mas de uma alma entregue. E isso bastava.